E aí, galera do Segundão, aqui quem vos fala é professor Santiago Pontes. Na aula de hoje, nossa aula de aperfeiçoamento de estudo, nós vamos corrigir aqui a nossa avaliação diagnóstica da semana passada. Desde já, eu aviso que é provável que vocês já tenham percebido que existe aqui uma diferença, né, entre o áudio e a imagem. Acredito eu que o áudio esteja saindo primeiro que a imagem. Então, peço que vocês se concentrem para vocês poderem compreender de uma maneira melhor. Nessa semana, especialmente, eu estou gravando esses vídeos por conta da instabilidade da internet. É para garantir que vocês tenham acesso à aula inteira, para que não fique pelo pedaço. Então, essas aulas elas vão ficar gravadas aqui no meu canal do YouTube, certo? E vocês deverão colocar o nome, série e turma aqui nos comentários para que possa contar com a frequência de vocês, para que eu saiba que vocês realmente assistiram ao vídeo, tá certo? Então nós teremos 2 vídeos hoje, este aqui, fazendo a correção da avaliação, e no próximo, onde a gente vai finalizar o conteúdo, ok? Então vamos aqui para a correção. Peço que vocês acompanhem com muita atenção, porque foi uma avaliação simples, mas ao mesmo tempo nova, porque eu trouxe elementos novos que vocês ainda não conheciam, ok? Então, essa avaliação, pessoal, ela foi basicamente retirada de um texto do Epicuro, certo? Para quem não assistiu nenhuma aula ainda, Epicuro, ele foi o fundador de uma escola filosófica do período helenístico, chamada de epicurismo. O epicurismo era uma escola que pregava que para a gente ser feliz, a gente tem que satisfazer os nossos prazeres. Porém, ao contrário do que você deve estar pensando aí, prazer não é entendido pelo Epicuro como a mera satisfação dos desejos, das vontades. Prazer, ele é muito mais entendido como quando eu sinto uma vontade e consigo frear essa vontade. Ou seja, quando eu quero alguma coisa, mas eu consigo controlar o meu corpo para não querer aquela coisa. Entende? Então, quando eu consigo fazer isso, Epicuro vai dizer que eu tanto sinto uma satisfação corporal posterior, mas também vou sentir aquela paz de espírito, que ele vai chamar de ataraxia, que é, segundo ele, o que todos nós, seres humanos, devemos buscar, ok? Então, o Epicuro reuniu todos esses conselhos, toda a sua filosofia em uma carta que ele escreveu na intenção de aconselhar um amigo chamado Meneceu. E aí o nome do texto, né, que a gente vai trabalhar se chama Carta a Meneceu, ou Carta sobre a Felicidade. Então a nossa avaliação teve aí 5 questões. A primeira questão, questão altamente fácil, né, foi a seguinte: qual fato histórico dá início ao período helenístico da filosofia na Grécia Antiga? Então é muito importante, pessoal, inicialmente, a gente saber que a Grécia Antiga teve 3 períodos filosóficos. O primeiro período foi o período pré-socrático, que antecedeu a vida de Sócrates. O segundo período foi o período socrático ou clássico, que aconteceu durante a vida de Sócrates. E o terceiro período foi o período pós-socrático ou helenístico, que foi o período, né, após a morte de Sócrates. O período helenístico ele é marcado por um fato histórico. Que fato histórico é esse? A invasão das tropas do Império Macedônico, lideradas por Alexandre o Grande.
A partir do momento que Alexandre o Grande invade a cidade de Atenas, que não tinha lá esse exército tão preparado, né? É a partir do momento que Alexandre invade a cidade de Atenas que vai se dar início ao período helenístico. Um bizu importante, pessoal, é que esse período helenístico ele retrata o período de decadência da cidade de Atenas. Atenas, até o período clássico, era uma cidade riquíssima em dinheiro, em cultura, em tudo. Mas a partir da invasão de Alexandre, a cidade de Atenas vai entrar numa decadência, né, sem fim, ok? Então a resposta correta aí é a letra D, invasão de Alexandre o Grande com as tropas do Império Macedônico à cidade de Atenas, ok? Vamos para a segunda questão. Assinale a alternativa que corresponde corretamente à ideia central do fragmento da carta a Meneceu de Epicuro. Então, para resolver essa questão, tem que ler o texto para poder marcar alguma alternativa. Você que não gosta de ler, você tem que criar o hábito da leitura, né? Tem que criar, pessoal, porque senão você vai fazer de conta que estudou filosofia. E no Enem, no ano que vem, vocês vão encontrar, no mínimo, na prova, umas 8 questões de filosofia. Sem falar na redação, que, caso vocês se dediquem a essa disciplina, vocês terão muitos argumentos para desenvolver uma boa redação. Percebam a maneira como Epicuro, há mais de 3.000 anos quase, né? Quase 3.000 anos, percebam como os argumentos deles são interessantes e como eles podem nos ajudar a pensar esses temas, ok? O estudo da filosofia, Meneceu. Que ninguém hesite em se dedicar à filosofia enquanto jovem, nem se canse de fazê-lo depois de velho, porque ninguém jamais é demasiado jovem ou demasiado velho para alcançar a saúde do espírito. Essa palavra demasiado significa muito, né? Ninguém é muito jovem ou muito velho para alcançar a saúde do espírito. Quem afirma que a hora de dedicar-se à filosofia ainda não chegou, o que ela já passou, é como se dissesse que ainda não chegou ou que já passou a hora de ser feliz. Ou seja, né? Você dizer que ainda não está na hora de se dedicar à filosofia, né? Ou que já passou da hora, é como você dizer que a hora de ser feliz ainda não chegou, o que a hora de ser feliz já passou. Ou seja, é tolice. Toda hora é hora de ser feliz. Portanto, toda hora é hora de aprender e se dedicar à filosofia. Desse modo, a filosofia é útil tanto ao jovem quanto ao velho, para quem está envelhecendo sentir-se rejuvenescer, através da grata recordação das coisas que já se foram, e para o jovem poder envelhecer sem sentir medo das coisas que estão por vir. É necessário, portanto, cuidar das coisas que trazem a felicidade, já que, estando esta presente, tudo temos, e sem ela, tudo fazemos para alcançá-la. Então, para o Epicuro, é por meio da filosofia que a gente alcança a felicidade, uma vez que quando a gente tem a felicidade, todas as coisas fazem sentido. E quando nós não temos a felicidade, a gente faz de tudo para alcançá-la. Então, a filosofia, enquanto uma reflexão, é uma das únicas áreas do saber que vai refletir, inclusive, sobre o que é a felicidade, coisa que a gente estudou no ano passado com Aristóteles. Pratica e cultiva, então, aqueles ensinamentos que sempre te transmiti, na certeza de que eles constituem os elementos fundamentais para uma vida feliz. Ok? Então vamos aqui para as alternativas, né?
Deixa eu ver aqui se aparece toda, né? Letra A. A filosofia é inútil, tanto ao jovem quanto ao velho. Bem, a gente leu que a filosofia é muito útil, pelo contrário, né? Letra B. Nem toda pessoa pode se dedicar à filosofia. Somente aqueles que pertencem ao império. Também não, né? Qualquer pessoa, velho ou novo, homem ou mulher, qualquer pessoa pode se dedicar à filosofia, desde que queira. Letra C. Não há idade para o filosofar, assim como não há idade para ser feliz. Corretíssimo, né? Essa questão, bastava você dar uma lida no texto, interpretar, e você conseguiria marcar. Resposta correta, letra C, de casa. A terceira questão fala sobre um tema muito interessante, que é a morte. Vamos ver, né, o que é que o Epicuro fala sobre a morte. Acostuma-te à ideia de que a morte para nós não é nada, visto que todo bem e todo mal residem nas sensações, e a morte é justamente a privação das sensações. A consciência clara de que a morte não significa nada para nós proporciona a fruição da vida efêmera, sem querer acrescentar-lhe tempo infinito e eliminando o desejo de imortalidade. Então, Epicuro está dizendo mais ou menos aqui o seguinte: a gente não precisa se preocupar com a morte, porque no dia que ela chegar, a gente não vai sentir mais nada, porque a morte é justamente isso, a privação de sensações. E outra, quando a gente aprende isso, a gente se conforma no sentido de não esperar mais nada além da morte. Depois da morte não vai ter vida nenhuma. Acabou, morreu, acabou. Isso para o Epicuro. Né? Não existe nada de terrível na vida para quem está perfeitamente convencido de que não há nada de terrível em deixar de viver. Então a morte não é para tanto como muita gente pensa. É tolo, portanto, quem diz ter medo da morte, não porque a chegada desta lhe trará sofrimento, mas porque o aflige a própria espera. Aquilo que não nos perturba quando presente, não deveria afligir-nos enquanto está sendo esperado. Não adianta sofrer por antecipação, meu povo. Até porque quando a morte chegar, a gente não vai sofrer nada, porque a gente já vai estar morto, né? Então, o mais terrível de todos os males, a morte, não significa nada para os epicuristas. Justamente porque, quando estamos vivos, é a morte que não está presente. Ao contrário, quando a morte está presente, nós é que não estamos. A morte, portanto, não é nada, nem para os vivos e nem para os mortos, já que para aqueles ela não existe, ao passo que para estes não estão mais aqui. E, no entanto, a maioria das pessoas ora foge da morte como se fosse o maior dos males, ora a deseja como descanso dos males da vida. O sábio, porém, nem desdenha viver, nem teme deixar de viver. Viver não é um fardo, viver e não viver não é um mal. Muito interessante, né? As alternativas. Letra A. Devemos nos preocupar muito com a morte, pois se trata de uma grande catástrofe em nossas vidas. Não, pelo contrário, né? No texto, o Epicuro diz que nós não devemos nos preocupar nadinha com a morte. Letra B. A morte não deve significar nada para nós, pois se estamos vivos é porque não morremos ainda. E quando E quando estivermos mortos, não saberemos, pois já estaremos mortos. A resposta correta é essa, letra B. Faz muito sentido, é óbvio, né, gente? Para que se preocupar com a morte se a gente está vivo? Se a gente está vivo é porque a gente ainda não morreu. E quando a gente morrer, a gente não vai ter consciência que vai estar morto. Né? Para o Epicuro. Então, a resposta correta, letra B de bola.
Vamos para a quarta questão, sobre os desejos, né? Fala o seguinte: consideremos também que dentre os desejos há os que são naturais e os que são inúteis. Dentre os naturais, há uns que são necessários e outros apenas naturais. Dentre os necessários, há alguns que são fundamentais para a felicidade, outros para o bem-estar corporal, outros ainda para a própria vida. E o conhecimento seguro dos desejos leva a direcionar toda escolha e toda recusa para a saúde do corpo e para a serenidade do espírito, visto que esta é a finalidade da vida feliz. Em razão desse fim, praticamos todas as nossas ações para nos afastarmos da dor e do medo. Então, o que é que Epicuro coloca como a verdadeira felicidade? Saúde do corpo e serenidade do espírito, que ele vai chamar de aponia e ataraxia. Aponia, saúde do corpo. Ataraxia, serenidade da alma. Para isso, a gente tem que se afastar da dor, que é algo físico, e do medo, que é algo espiritual. Uma vez que tenhamos atingido esse estado, toda a tempestade da alma se aplaca, e o ser vivo, não tendo que ir em busca de algo que lhe falta, nem procurar outra coisa, a não ser o bem da alma e do corpo, estará satisfeito. De fato, só sentimos necessidade do prazer quando sofremos sua ausência. Ao contrário, quando não sofremos, essa necessidade não se faz sentir. Então vamos lá para as alternativas, né? Letra A. Devemos satisfazer todos os desejos, pois todos são necessários e úteis. Não. Lá no primeiro parágrafo a gente aprende que alguns prazeres são necessários e outros são inúteis. B. Se temos um desejo e não o satisfazemos a qualquer custo, corremos o grande risco de ter uma vida doentia. Claro que não, né, pessoal? Não é porque eu sinto um desejo que eu tenho que satisfazer a qualquer custo esse desejo. Existem limites para o agir humano. Letra C. O ser humano só encontra no dinheiro a paz que precisa. Todas as outras coisas são apenas complementos. Pelo contrário, né? O dinheiro é que deveria ser o complemento para todas as outras coisas. Porque o dinheiro, ele é algo que acaba. Não é para sempre. Então, quando o dinheiro acaba, a felicidade também acaba, a paz também acaba. Letra D. A verdadeira felicidade consiste em fazer escolhas que proporcionem a saúde do corpo e a serenidade da alma, nos afastando da dor e do medo. Resposta fechadinha, bem certinha, letra D de dado. Vamos para a quinta questão, que fala sobre o prazer. É por essa razão que afirmamos que o prazer é o início e o fim de uma vida feliz. Com efeito, nós o identificamos como o bem primeiro e inerente ao ser humano. Em razão dele, praticamos toda escolha ou recusa, e a ele chegamos, escolhendo todo o bem de acordo com a distinção entre prazer e dor. Embora o prazer seja nosso bem primeiro e inato, nem por isso escolhemos qualquer prazer. Há ocasiões em que evitamos muitos prazeres, quando deles advêm efeitos, o mais das vezes desagradáveis, ao passo que consideramos muitos sofrimentos preferíveis aos prazeres, se um prazer maior advier depois de suportarmos essas dores por muito tempo. Então é o seguinte, ó, o que ele está dizendo? Alguns prazeres, posteriormente, geram sofrimentos. Vocês sabem muito bem disso. Às vezes você fica com um boy, por exemplo, que é muito bom ali, mas depois descobre que é um canalha.
Então, não adiantou de nada sentir aquele prazer se te gerou um sofrimento depois. Agora, se tu sofre, mas sofre sabendo que após esse sofrimento tu vai sentir um prazer enorme, então esse sofrimento ele vale a pena. A gente coloca na cabeça que vale a pena. E a gente suporta um pouco mais. Portanto, todo prazer constitui um bem por sua própria natureza. Não obstante isso, nem todos são escolhidos. Do mesmo modo, toda dor é um mal. Toda dor é um mal, mas nem todas devem ser evitadas. E por quê? Porque às vezes de uma dor surge um prazer enorme. Convém, portanto, avaliar todos os prazeres e sofrimentos, de acordo com o critério dos benefícios e dos danos. Há ocasiões em que utilizamos um bem como se fosse um mal, e ao contrário, um mal como se fosse um bem. Então vamos para as alternativas. Vamos começar de cima para baixo, de baixo para cima, né? Nenhuma das alternativas anteriores, letra D. Essa aí eu fiz porque eu estava com preguiça, né, gente? Letra C. Prazer significa satisfazer todos os desejos. Não. Às vezes é necessário a gente abrir mão de alguns em prol de outros, ok? Letra B. O prazer não existe. Erradíssimo. O prazer existe. A gente só tem que saber fazer a escolha certa. E letra A. O prazer é o princípio e o fim de uma vida feliz. Correto. A verdadeira felicidade consiste em saber escolher corretamente o verdadeiro prazer, ok? Que é a saúde do corpo e a serenidade da alma, a aponia e a ataraxia. Beleza, pessoal? Então, resposta correta, letra A. Por aqui, então, eu me despeço de vocês. Mais tarde a gente se encontra para mais uma aulinha falando aí sobre o epicurismo. Beleza? Até mais, gente.